Bom, turma, a gente começa a tratar hoje a temática da responsabilidade internacional dos Estados, certo? Como a gente já viu em outros temas, que a gente abordou aqui, nós vamos ter o direito internacional como sendo uma disciplina autônoma, logicamente, que não se confunde com as outras que a gente vê ao longo do nosso curso de direito, mas nós temos ela como uma disciplina que está intrinsecamente relacionada com outros temas, certo? Então a gente pode reconhecer que no campo das relações de direito internacional, nós vamos estudar, vez por outra, aspectos de ordem constitucional, vamos tratar questões atreladas aos direitos humanos, ao direito processual, e não é diferente que nós discutamos a temática da responsabilidade civil, notadamente relacionada aos atos praticados por estados que podem gerar algum tipo de possibilidade de imputação de ressarcimento ou de reparação, certo? Então, as temáticas atreladas à responsabilidade internacional, elas vão trazer consigo as mesmas características que a gente viu, por exemplo, quando estudamos a responsabilidade civil do Estado. Ou seja, a temática que nós estudamos em uma seara de direito interno, em que a responsabilidade civil do Estado ela vai ter características próprias, diferenciadas da responsabilidade das pessoas físicas, por exemplo, ela se aplica de forma simétrica também quando nós nos referimos aos Estados nas relações de direito internacional, certo? Só um detalhe para a gente compreender, para não confundir, para nós não nos confundirmos. Quando a gente fala sobre a responsabilidade do Estado nas relações internacionais, a gente se refere ao Estado na condição de pessoa jurídica de direito público, interno ou externo. Na responsabilidade internacional, nós nos referimos ao Estado na condição de pessoa jurídica de direito público interno ou externo. Calma, um de cada vez, sem pressa. Isso, exatamente, que turma participativa, externo, vocês estão afiados mesmo. Olha que maravilha. Pessoa jurídica de direito público externo. Por que pessoa jurídica de direito público externo? Porque nós reconhecemos que no campo das pessoas jurídicas de direito público, nós vamos ter as de direito público interno, as manifestações de poder do Estado nas relações envolvendo o próprio Estado e os administrados. E aí a gente vai ter quem, como pessoa jurídica de direito público interno? No caso brasileiro, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, as autarquias, as fundações públicas e aquelas outras figuras que o direito administrativo atribui essa característica, certo? Isso aí é revisão de teoria geral do direito civil e de um pouquinho de administrativo. Mas na responsabilidade internacional dos estados, nós nos referimos a esses estados como sendo pessoas jurídicas de direito público externo. Ou seja, nós nos referimos a eles como figuras de direito público que travam relações jurídicas uns com os outros, ou que travam relações jurídicas com organizações internacionais, certo? É aquela temática que nós já vimos no começo das nossas discussões, de que o Estado ele vai agregar características de sujeito de direitos. Mas que tipo de sujeito de direitos é o Estado nessa relação de direito internacional? Sujeito de direito internacional. Ou seja,
um sujeito de direitos que pode travar relações jurídicas e promover transformações na ordem internacional, nas relações de direito internacional envolvendo os estados e as organizações internacionais, certo? Ora, mas nesse sentido, o Estado, ele, para fins de direito internacional, ele pode ser objeto, sim, de responsabilização, certo? Os Estados podem ser responsabilizados internacionalmente em caso de violações ao direito internacional ou de danos provocados a outros Estados ou ainda mesmo a particulares. Olha só que interessante. O Estado ele pode ser responsabilizado pela prática de atos que venham a trazer prejuízo para particulares? Sim, é perfeitamente possível. É claro que é necessário que essa ação que cause prejuízo tenha que ser uma ação de Estado, ou seja, uma ação que seja praticado, uma ação que seja praticada por um agente que tenha prerrogativas para agir em nome do Estado e que a repercussão seja de ordem internacional, certo? Mas sim, é possível. Da mesma maneira que é possível que nós tenhamos a responsabilização naquelas circunstâncias em que o Estado se vincula, se atrela a outros estados ou a organizações internacionais para chegarem a um objetivo, para alcançar um objetivo comum. E isso se dá através de um instituto que nós já estudamos, que são os chamados tratados internacionais, mas que, no final das contas, ocorre, de uma maneira ou de outra, um descumprimento de um desses termos do tratado, certo? Ora, e por que que os termos do tratado podem gerar responsabilidade? Por que que o descumprimento dos termos do tratado podem gerar responsabilidade? Porque muitas vezes esses tratados internacionais eles são descumpridos, eles são desrespeitados de forma deliberada, ou seja, sem o devido cuidado, sem a devida preocupação em se observar o que se pactuou, e o Estado simplesmente age de forma, digamos assim, desidiosa, no sentido de cumprir aqueles termos. Nessas hipóteses, se fica reconhecida a existência de algum tipo de dano, algum tipo de prejuízo, o tratado, por parte do tratado, é perfeitamente possível que haja, sim, esta responsabilização, certo? De igual maneira, nós podemos reconhecer que essa responsabilização ela sempre vai ser decorrente de uma conduta, certo? Então, eu não posso falar em responsabilidade internacional sem que haja uma conduta, sem que haja uma manifestação por parte do Estado. Agora, perceba só o seguinte detalhe: essa conduta, essa manifestação que pode ensejar a responsabilização, ela pode estar vinculada a um ato ou a uma conduta comissiva ou omissiva. Ou seja, ela pode decorrer de uma ação ou de uma omissão, certo? No tocante às ações, é bem tranquilo, a gente segue a mesma regra que a gente estudou lá em responsabilidade civil, como uma cadeira do direito civil, certo? Qualquer um que pratique um ato que venha causar dano a terceiro, fora as hipóteses excludentes, pratica ilícito e pode ser responsabilizado civilmente, certo? Mas perceba que no caso da omissão, nós temos o seguinte reconhecimento por parte da nossa doutrina. O ato omissivo, a conduta omissiva, ou seja, aquela conduta que decorre de um deixar de fazer, de um deixar de agir, de um deixar de manifestar-se, ela só vai ensejar responsabilidade caso haja previamente, uma obrigação de agir, uma obrigação de fazer, certo?
Então, nesse sentido, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado no âmbito das relações internacionais, quando ocorre uma omissão, mas quando o Estado não teria obrigação de agir ou de manifestar, certo? Então, os atos, as condutas comissivas, elas geram responsabilidade, notadamente aquelas condutas que não têm, alguma hipótese de excludente, ou seja, aquelas hipóteses em que a conduta é autorizada. Aí você me perguntaria, bom, mas existem situações, existem circunstâncias em que o Estado pode, por exemplo, deixar de cumprir os termos de um tratado e nenhuma imputação lhe ser aplicada? Sim, é possível. Vamos imaginar, por exemplo, que um Estado firme um tratado com o outro Estado e que um desses Estados deixe de cumprir com a sua parte naquilo que foi pactuado. Nessa hipótese, o Estado que, em primeiro lugar, deixou de cumprir com o que era da sua alçada, o que lhe era obrigação, ele poderia reclamar caso o outro Estado igualmente deixasse de cumprir a sua parte? Não. Por quê? Porque nós temos a aplicação, nesse caso, de um princípio dos contratos, que vocês também conhecem, estudaram a cadeira de direito dos contratos, que é a exceptio non adimplete contractus, que é um princípio que estabelece, também conhecido como exceção do contrato não cumprido, que diz o seguinte, de forma clara, se existe um acordo, se existem vínculos obrigacionais recíprocos, mas uma das partes deixa de cumprir de forma não justificada aquilo que era da sua obrigação, autoriza-se que a outra parte igualmente deixe de cumprir com aquilo que lhe fora imputado. Ou seja, nesse exemplo, nós temos um afastamento de responsabilidade do Estado decorrente do descumprimento, porque você tem uma hipótese clara de exclusão. Se um Estado deixa de tratar, se o Estado, desculpe, deixe de aplicar uma determinada se o Estado deixa de reconhecer e aplicar os termos do tratado que lhe seria imputado em razão de um descumprimento prévio decorrente da falta de observância ao vínculo obrigacional por parte do outro Estado, nenhuma responsabilidade lhe poderá ser imputada, certo? Logicamente, tudo tem que ser mensurado com base no caso concreto. Por que com base no caso concreto? Porque às vezes a responsabilidade ela existe quando existe uma desproporção, ou seja, quando a falta de cumprimento da obrigação por parte de um Estado ela tem um peso muito menor do que a falta de cumprimento da obrigação por parte do outro Estado. Beleza? Além disso, a nossa doutrina de direito internacional ainda estabelece 3 requisitos para a responsabilidade civil internacional, certo? Quais são esses requisitos? Quais são essas hipóteses que são verificadas? De que maneira a gente reconhece a sua presença? Em primeiro lugar, para que haja responsabilidade civil internacional, é indispensável que nós estejamos diante de um ato que seja passível de responsabilização, ou seja, decorrente de uma ação ou de uma omissão, certo? Perceba que essa ação ou omissão, ela pode advir, ela pode decorrer de qualquer das manifestações de poder do Estado, certo? Tanto do poder legislativo quanto do executivo, além do judiciário. Ou seja, no trato de determinadas questões que têm repercussão perante a ordem internacional, as diversas manifestações de poderes do Estado podem ser
elementos, podem ser elementos passíveis de responsabilização, certo? Em segundo lugar, é necessário que se reconheça a existência de um dano grave. Ora, nós não vamos ter uma definição concreta, objetiva, específica do que seria este dano grave, mas nós podemos entender que esse dano grave vai ser aquele dano, aquele prejuízo que traz para a pessoa, pessoa entenda no sentido amplo, pessoa como sujeito de direito, que pode ser um indivíduo, uma pessoa física, ou pode ser uma pessoa jurídica, uma organização internacional, um outro estado, por exemplo. Esse prejuízo tem que ser algo realmente significativo, deve ser algo indiscutível do ponto de vista da extensão do prejuízo suportado e também da repercussão na ordem internacional. Então, quando a gente fala de dano grave, a gente está se referindo a uma hipótese em que existe um prejuízo, é verificado um prejuízo, um dano extenso e que traga efetivamente uma repercussão para a ordem internacional, certo? Além de ser ato passível de responsabilização, ponto 1, e ser dano grave, é necessária a existência do nexo de causalidade entre o ato e o dano que venha a ser imputado ao Estado ou à organização internacional, certo? Esse nexo causal é o vínculo, é o liame, é a conexão entre o que se praticou e os danos que foram verificados. Logicamente, se não existe vínculo, se não existe conexão, se não existe uma ligação entre o que foi praticado, seja ato omissivo ou comissivo, e o resultado percebido, logicamente que não recairá a responsabilidade do Estado na ordem internacional. De igual maneira, quando não existe efetivamente o dano suportado. Existem diversas ações que podem causar constrangimentos internacionais, que podem causar um estremecimento nas relações diplomáticas entre os estados. Ou seja, existem situações diversas em que você pode reconhecer, a existência de uma controvérsia de ordem internacional que seja inadequado à manutenção das boas e saudáveis relações entre os países. Mas isso pode não ter repercussão nenhuma do ponto de vista prático. Um constrangimento internacional, isso gera responsabilidade civil do Estado? Não, não gera. Uma situação que causa um mal-estar entre dois países. Vamos imaginar hipoteticamente que o presidente de determinado país vá visitar o presidente de um outro país. Então, nós temos aí em uma agenda internacional um encontro entre presidentes, um encontro entre chefes de Estado. Vamos imaginar que o país que vai recepcionar, que vai receber esse presidente, simplesmente por uma questão de agenda, modificam e não avisam ao cerimonial, e no dia o presidente visitante chega e não tem ninguém para recepcioná-lo. Isso vai gerar um absoluto mal-estar, um desconforto entre os países, uma situação de constrangimento, uma dificuldade eventual até nas relações entre esses países? Sim, isso tudo pode ser gerado. Agora a pergunta é, isso vai gerar responsabilidade civil, dever de indenizar na ordem internacional? Não. Por quê? Porque não há nenhum dano efetivo, não há nenhum dano efetivamente reconhecido, não há um prejuízo, sobretudo de ordem material. Nesse aspecto, a gente reconhece que não seria hipótese de responsabilização, certo? Além disso, nós temos que
reconhecer que toda a responsabilização deve estar atrelada a um ato de natureza ilícita, certo? Então, a gente tem alguma hipótese, a gente deve reconhecer que a responsabilidade ela decorrerá de uma determinada manifestação que fere o direito internacional, ou seja, fere normas de direito previamente estabelecidas. Então, a responsabilidade ela decorre de uma ilicitude, ou seja, ela decorre de uma manifestação que estará atrelada a algo que fere o ordenamento internacional. Certo? Bom, mas você me perguntaria, mas vem cá, existe ilicitude quando um Estado deixa de cumprir um tratado internacional, ainda que seja firmado entre dois Estados apenas? Ali estará reconhecido o ilícito. Por quê? Porque a ilicitude ela pressupõe a existência de um ordenamento jurídico internacional e pressupõe também que as relações jurídicas decorrentes dessa estrutura internacional, elas devem ser igualmente lícitas, elas devem ser igualmente equilibradas. Então, se dois países firmam um tratado internacional e há o descumprimento por parte de um deles quanto aos seus termos, nós temos indubitavelmente a existência de uma quebra de princípio da ordem internacional. A exemplo, o princípio da boa-fé nas relações dos tratados. Então percebam que, nesse aspecto, o mero descumprimento de um tratado, por mais que seja reconhecido como bilateral, ele pode sim causar prejuízos na ordem, na estrutura internacional. Beleza? Além disso, nós podemos reconhecer que nas relações de direito internacional é fundamental que o agente que pratica esse ato seja um agente que tenha competência para praticá-lo, certo? Então eu não posso, por exemplo, reconhecer ou imputar um ato que gere responsabilidade na ordem internacional naquela circunstância em que o agente público que praticou o ato não tinha prerrogativas para fazê-lo, certo? Então, por exemplo, é fundamental que aquele agente especificamente que veio a praticar aquela conduta comissiva ou omissiva seja um sujeito investido de poderes, investido de prerrogativas para se manifestar e praticar o ato que gerou, em termos concretos, aquela situação de prejuízo, aquela situação de afetação na ordem das relações internacionais, certo? E nesse aspecto, a gente, como já falamos, pode reconhecer diversas possibilidades de produção de efeitos jurídicos de natureza ilícita, decorrentes dos três poderes dos estados. Então, nós podemos reconhecer atos de forma indiscutível por parte praticados pelo legislativo, praticados pelo executivo e também praticados pelo judiciário. A título de exemplo, os atos legislativos estarão vinculados à própria aprovação de normas jurídicas que podem causar algum tipo de instabilidade orgânica nas relações de direito internacional. Então vamos imaginar, hipoteticamente, que o parlamento de determinado país tenha criado uma lei, que o parlamento de determinado país tenha criado uma lei
que inviabilizou que um tratado previamente firmado viesse a ser concretizado. Nessa hipótese, é possível que haja a responsabilidade do país, do Estado como um todo, em razão de um ato de natureza legislativa? Sim, é perfeitamente possível. Ora, e de atos do poder judiciário é possível também? Sim, em algumas circunstâncias, sim, é possível. Vamos imaginar que atos do judiciário que atentem contra contratos que beneficiam estrangeiros, que questionem ou coloquem em xeque o princípio do respeito às obrigações contratuais e aos direitos adquiridos. Percebam que a nossa própria Constituição, puxando essa análise para o nosso contexto brasileiro, ela assegura aos brasileiros e aos estrangeiros uma série de direitos e uma série de garantias igualmente previstas na Constituição para uns e para os outros também. Então, nesse caso, atos do judiciário que impactem nas garantias que são constitucionais para estrangeiros podem ser passíveis sim de responsabilização, assim como atos de prisão arbitrária e maus tratos, expulsões arbitrárias. Perceba, nós estudamos há algumas aulas atrás nas hipóteses de afastamento do estrangeiro do território nacional, que a expulsão, que o processo de expulsão, ele vai decorrer, ele vai se desenvolver em duas fases. Em uma fase que tem natureza jurídica e outra que tem natureza política. Na hipótese, ou desculpem, na fase política, logicamente a gente tem uma decisão que vai ser nós temos uma decisão, ou seja, o ato de se manifestar, reconhecendo a expulsão e estabelecendo o decreto de expulsão, decorre de manifestação do Poder Executivo na figura do presidente, que vai ter discricionariedade para praticá-la. Mas venha cá, antes de se chegar nessa fase, existe toda uma fase de controle de legalidade. Nós já vimos aqui que nos processos de expulsão haverá um inquérito de ordem criminal que vai ser analisado perante o Ministério da Justiça. Ora, se existe um inquérito, se existe uma verificação por parte do judiciário, onde, com base no Estatuto do Estrangeiro, nós temos uma série de elementos que limitam essa expulsão, nós já estudamos eles aqui, logicamente que haverá um controle de legalidade. E quando essa legalidade não é respeitada, o judiciário não tem a liberdade de agir de forma arbitrária ao arrepio daquilo que a lei estabelece. Nesse caso, sem sombra de dúvidas, nós vamos ter a possibilidade de responsabilizar o Estado por tais atos em razão de uma manifestação do poder, judiciário, certo? Então, percebam que existe uma preocupação significativa por parte dos estados em que haja uma simetria, em que haja uma manifestação de ordem política e jurídica entre os três poderes, para que os atos praticados pelo Estado, logicamente, em razão daqueles agentes públicos que têm prerrogativas para praticar tais condutas, esteja em conformidade com a lei ou seja, com as normas que foram estabelecidas através de tratados internacionais, mas também com as regras que foram bilateralmente pactuadas. Por quê? Porque o descumprimento delas mexe em toda a estrutura das relações envolvendo os estados e também envolvendo as organizações internacionais, certo? O judiciário, nesse sentido, ele ainda pode ser o causador desse dano, desse prejuízo que
enseja a responsabilidade internacional nas hipóteses de negação da justiça, ou seja, naquelas circunstâncias em que o acesso pleno à justiça é negado ou é mitigado para estrangeiros, para pessoas de outros países que precisam se utilizar da máquina pública daquele Estado. Então, se existe uma se existe um conjunto de ações direcionadas a causar algum tipo de prejuízo ou a não oferecer adequadamente o acesso à justiça para o estrangeiro, isso sim pode ser objeto de abordagem quanto aos aspectos de legalidade e pode, sem sombra de dúvida, ensejar uma responsabilidade internacional. A título de exemplo, quando o Estado não oferece uma assistência judiciária adequada aos estrangeiros de determinado Estado, impedindo, por exemplo, o seu acesso aos tribunais, ou não prevendo a existência de tribunais para dirimirem litígios que tenham determinadas peculiaridades em razão da natureza da demanda apresentada pelo estrangeiro. Além disso, quando o judiciário se nega a conhecer aquelas demandas que são apresentadas pelos estrangeiros. Ora, o sujeito, embora esteja na condição de um não nacional, ele faz jus a acessar a justiça. Nós temos esse parâmetro na esmagadora maioria das democracias do mundo, em que você tem o poder judiciário estruturado e esse poder judiciário ele deverá sim prestar respaldo a tanto os nacionais quanto aos estrangeiros, certo? Então não temos que nos pautar naquela hipótese de que apenas os nacionais teriam prerrogativas ou direito de acessar a justiça. O acesso à justiça deve ser, portanto, reconhecido de forma ampla, tanto para os nacionais quanto para os estrangeiros, certo? De igual forma, pode ser responsabilizado. Vocês vão achar até engraçado isso, porque nós já enfrentamos internamente esse problema, mas existe sim a garantia internacional de que aos estrangeiros deva ser também garantida o acesso a uma prestação jurisdicional célere, rápida. Você vai falar, como é que vai ensejar a responsabilidade internacional se nós já sofremos, se nós já padecemos com um judiciário lento, burocrático, complicado, truncado? Pois é. O fato é que aos estrangeiros também deve ser assegurado um acesso à justiça em todos os níveis de sua materialização, notadamente um acesso à justiça que assegure celeridade e efetividade na prestação jurisdicional. Beleza? Além disso, nós reconhecemos a seguinte situação que pode gerar algum tipo de controvérsia. Percebam, no tocante aos atos praticados por particulares, o ato praticado pelo particular, ele gera responsabilidade para o Estado, sim ou não? Ato praticado por um particular, sejam indivíduos, sejam grupos que atuem em bloco, os atos praticados por esse indivíduo ou por essa figura jurídica que atua em bloco, isso gera responsabilidade para o Estado, sim ou não? Como quase tudo em direito,
Depende. Aí Lucas já pegou a visão do negócio. Depende. Algumas vezes sim, outras vezes não. Qual é a regra geral? Vocês vão voltar um pouquinho no tempo e vão se recordar das suas aulas de direito administrativo. Vocês assistiram com Chuba, não foi isso? Pois, vocês estiveram em boas mãos e vão se recordar que na seara das relações envolvendo o Estado e os particulares, no tocante à responsabilização, nós temos que os atos praticados por particulares, como regra, não geram responsabilidade para o Estado, certo? Ou seja, se um ato é praticado por um particular, ele não vai gerar, como regra, responsabilidade para o Estado. Ora, mas essa regra cabe algum tipo de exceção, sim ou não? Cabe exceção, sim. Quando é que é possível? Quando é possível que o ato praticado pelo particular gere algum tipo de responsabilidade para o Estado? Quando o Estado deixa de agir com o seu dever, deixa de praticar o seu dever de vigilância. Ou seja, se existe a obrigação ou o dever de vigiar, de tomar conta, de fiscalizar, nessa hipótese, nós vamos ter, sim, a possibilidade de responsabilização do Estado. Vamos pegar um exemplo que na época gerou alguma controvérsia, mas que a gente pode reconhecer a possibilidade de um ato de particular, na verdade de um grupo de particulares, gerar responsabilidade. Vocês vão se recordar do ataque promovido pela organização Al-Qaeda no 11 de setembro de 2001, em que os dois aviões atingiram as torres gêmeas, certo? Ora, logicamente, o Estado afegão ele não poderia ser responsabilizado pelo ataque, certo? Não poderia ser responsabilizado pelo ataque. Por quê? Porque o ataque foi praticado por uma organização daquele país, mas não pelo país. A organização não tem nada a ver com o Estado, com aquele poder soberano. Mas, nesse caso, o que é que se discutiu sobre a possibilidade de existir sim uma responsabilização? Porque os Estados Unidos, à época, requereram ao Estado afegão que promovesse as investigações internas e realizasse buscas no sentido de procurar entregar e facilitar o reconhecimento dos responsáveis. Ora, o Estado afegão remeteu aquele requerimento para o seu parlamento, mas o parlamento simplesmente se negou a dar prosseguimento e aquele pedido ficou por ali mesmo, certo? Nesse caso, os Estados Unidos abriram uma reclamação perante a ONU, sinalizando que, já que diante de um ataque com aquelas proporções o Estado afegão tinha se negado, olhe, ato do legislativo, que nós vimos agora há pouco, como o Estado afegão tinha se negado a
colaborar para que um ataque daquelas proporções fosse elucidado, era porque ele estava, o Estado afegão, estava aquecendo ou concordando ou mais colaborando que aquela, para que aqueles, para que aquela organização continuasse praticando tais atos. Então, nesse aspecto, nós identificamos, sim, a possibilidade de responsabilização em razão, nesse caso, de um ato omissivo por parte do Poder Legislativo. Então, percebam, como nós já falamos, que os atos dos particulares, como regra, a princípio, não geram responsabilidade para o Estado, a não ser que o prejuízo suportado, o dano sofrido, seja decorrente da falta de observância ao dever de vigilância. Ou seja, o Estado tinha obrigação de agir, o Estado tinha obrigação de se manifestar, o Estado tinha obrigação de promover as medidas necessárias para resguardar, mas assim não procedeu. Então, neste caso, nós vamos ter, sem sombra de dúvidas, a possibilidade de responsabilização do Estado em razão de uma conduta que foi praticada à revelia da observância do Estado, que deveria, como é que se pode dizer, que deveria adotar uma postura mais enérgica, que deveria adotar uma postura mais firme, que poderia tomar uma postura mais contundente para que aquela situação efetivamente não acontecesse. Isso, Alexandre, as hipóteses de falta de observância ao dever de vigilância estão diretamente ligadas à hipótese da negligência. Se a gente fosse fazer um sobrevoo aí sobre a questão do dolo e da culpa, o Estado afegão, ele teve responsabilidade, o Estado afegão teve responsabilidade pelos ataques no 11 de setembro, não teve responsabilidade, mas no momento em que ele foi instado a se manifestar no sentido de elucidar a situação e evitar que situações como aquela acontecessem, ele permaneceu inerte. Ou seja, o recado que ele estava passando para a organização que tinha praticado os atos terroristas é: vocês podem praticar o que vocês quiserem e nós não vamos atrás de vocês, não vamos buscar apurar nada e vai ficar por isso mesmo. Beleza? Sim, Alexandre. Na verdade, seria a mesma, os mesmos princípios jurídicos quando você cita o acidente grave, terrível que aconteceu em Mariana. Só fique atento para se recordar que a responsabilidade do Estado nesse aspecto estava vinculada a uma situação que aconteceu de natureza endógena. E isso exatamente em âmbito interno, certo? Então, o Estado, nas suas relações envolvendo os próprios administrados e não das relações internacionais. Na verdade, essa é só mesmo para afirmar a sua compreensão, porque a gente já sabe que a produção de efeitos jurídicos vai ser simétrica, ou seja, de igual maneira é necessário que o dever de cuidado, que o dever de vigilância seja deixado de lado, seja esquecido, seja negligenciado, para que haja a responsabilidade por parte do Estado em razão de condutas praticadas por
particulares. Então, quando é que surge essa responsabilidade? Quando existe o dever de fiscalizar, quando existe o dever de tomar conta, quando existe o dever de cuidado, e ele não é efetivamente realizado, certo? Então, é perfeitamente possível que nós reconheçamos um ato praticado praticado por um particular, quando cabia ao Estado realizar aquela fiscalização. Beleza? Ora, e quem é que é a vítima? Quem é que pode ser reconhecido como vítima no caso de uma manifestação que gera algum tipo de dano, algum tipo de prejuízo? Quem é a vítima? Em termos concretos, nós temos que a vítima é o próprio Estado. Como assim a vítima é o Estado? O particular que eventualmente tenha sofrido dano, ele está na condição de uma figura que se vincula a determinado Estado, mas que representa os interesses daquele Estado. Ou seja, você, na condição de brasileiro, se sofre um dano de ordem internacional por parte de um outro Estado, a vítima é o Estado brasileiro, através de você. Calma, eu não estou dizendo que isso não impacta, não estou dizendo que isso vai impactar na questão da responsabilização financeira a questão da responsabilização financeira pelos prejuízos sofridos e até mesmo a questão de uma indenização. Mas, do ponto de vista concreto, você tem o Estado como um todo, sofrendo ou sendo vítima daquela conduta, certo? Então, o próprio Estado é reconhecido como vítima em uma hipótese dessa natureza, certo? Ora, o dano, como nós já falamos, ele deve ser concreto, certo? Então, sendo concreto, é necessário que um direito previamente reconhecido seja afetado e afetado de forma objetiva. Então, eu não posso realizar a imputação da responsabilidade civil no campo internacional se eu tenho um dano genérico, se eu tenho um dano que não é especificamente reconhecido como tal. Então, é imprescindível que o dano seja concreto, claro, objetivo e aplicável àquela situação especificamente considerada de prejuízo reconhecido. Certo? Além disso, nós temos que o próprio Estado ele tem a prerrogativa de proteger, de defender os interesses dos seus nacionais. Certo? Não à toa nós vimos, algumas aulas atrás, quando estudamos os direitos atrelados à representação diplomática e consular, que existem hipóteses, existem circunstâncias em que haverá a defesa dos interesses dos cidadãos de determinado Estado em razão da sua atividade perante um Estado estrangeiro. Em outras palavras, todo Estado contará com determinadas figuras que atuarão na diplomacia, na condição de cônsules ou na condição de embaixadores, só para você rememorar, quem representa os interesses privados, particulares
dos cidadãos de determinado país perante o outro são os embaixadores ou são os cônsules? São os cônsules. Então, quem representa o Estado, desculpe, quem representa o interesse do particular perante o Estado estrangeiro é o cônsul. Você que estava esquecido, que pensava que cônsul era apenas marca de geladeira, não. O cônsul é um cargo ocupado por um representante, no caso brasileiro, da carreira da diplomacia, que vai atuar em um Estado estrangeiro na representação dos interesses dos nacionais de determinado país perante o outro. Nesse caso, e especificamente, nós vamos ter a figura do cônsul como representante dos interesses daqueles nacionais, certo? Então, esse cônsul, ele pode, sim, reportar ao seu estado que atos estão sendo praticados em estado estrangeiro, no chamado estado acreditado, que ferem os interesses dos seus nacionais e, por via de consequência, do próprio estado ao qual ele está vinculado, certo? Então, essa prerrogativa do Estado de proteger os seus próprios nacionais é o que faz com que você tenha a possibilidade de imputar responsabilidade, mesmo que os atos sejam praticados contra pessoas físicas, por exemplo. Beleza? Ora, e quais são as hipóteses e circunstâncias em que se permite esse tipo de julgamento? Nós vamos ter circunstâncias em que a prática do ato que gera responsabilidade internacional vai ser apresentado a diversas cortes ou a um número significativamente grande de cortes. Nós temos diversas cortes internacionais atreladas a organizações e das quais os estados fazem parte. Então, por exemplo, se nós pegamos a União Europeia, que vai ser um dos blocos de integração regional que nós estudamos, a União Europeia ela vai contar com uma corte especificamente voltada para realizar o julgamento de demandas apresentadas a determinados estados, certo? Mas nada impede de um estado fazer parte de mais de uma organização ou de estar vinculado a um grupo grande de organizações internacionais e, por conta disso, ele poder se submeter a cortes distintas, certo? Então, tudo isso é levado em consideração. No ponto de vista concreto, a gente tem que as organizações internacionais agregarão os estados que dela fazem parte. Como regra, vão ter cortes próprias para julgamento das demandas, sobretudo aquelas envolvendo os estados-membros, mas vão contar ainda com estruturas de acesso à justiça e de resolução de conflitos como instrumentos preliminares, para que as situações de litígio sejam resolvidas antes de você judicializar determinada demanda, certo?
Então, quais são as cortes que o Estado pode utilizar? Todas aquelas às quais ela tiver voluntariamente se vinculado. Ora, mas essa vinculação ela tem que ser voluntária? Tem, claro. O Estado não pode submeter-se a um julgamento ou a um determinado tribunal sem que haja a sua concordância preliminar. A título de exemplo, a nossa Constituição Federal vincula o Estado brasileiro à submissão quanto aos julgamentos realizados na Corte Internacional de Justiça, a CIJ, que nós já vimos, e os brasileiros que praticarem ilícitos que tenham repercussão de ordem internacional são passíveis de serem julgados pelo TPI, pelo Tribunal Penal Internacional, certo? Ora, por que é que isso é possível? Porque existe previsão antecedente em sede constitucional, certo? Nós temos ainda algumas hipóteses, a título de exemplo eu vou citar alguns aqui, em que existem as chamadas excludentes da ilicitude, ou seja, hipóteses que fazem com que o ato que a priori era reconhecido como ilícito, que a priori era reconhecido como um ato contrário à ordem jurídica internacional, ele não se apresenta como tal e, portanto, ele, em razão das circunstâncias, ele pode ser praticado sem que haja qualquer repercussão em razão disso. Nós podemos citar como exemplos de excludentes de ilicitude e, por via de consequência da responsabilidade internacional, o consentimento da vítima, a adoção de contramedidas legítimas. Então vamos imaginar, por exemplo, um país que é atacado por outro e que realiza um contra-ataque. Ele não vai ter não se reconhecerá qualquer ilicitude naquele contra-ataque, porque aquilo é uma contramedida, é uma medida estipulada ou iniciada para contrapor ou para responder a uma manifestação ilícita por parte de um outro Estado, certo? Hipóteses de força maior e caso fortuito, nós já vimos, são hipóteses que excluem a ilicitude, agressões mútuas de qualquer hipótese. Então, existem algumas circunstâncias que afastam de forma concreta a possibilidade de existir uma responsabilização pelo fato de que não houve uma participação por omissão ou por comissão quanto à atuação daquele determinado Estado, certo? Além disso, quando existe a chamada prescrição liberatória. O que é essa prescrição liberatória? É um prazo estipulado para se reconhecer que depois de ultrapassado aquele período, os estados poderiam voltar ao seu comportamento regular, ordinário, sem que houvesse uma obrigação ou um dever de observância a agir desta ou daquela maneira. Beleza? Écio, o Tribunal Penal Internacional, ele fará o julgamento de pessoas, de cidadãos, certo? Enquanto a Corte Internacional de Justiça, ela julga pessoas jurídicas, a exemplo, os estados, nós vamos ter o Tribunal Penal Internacional julgando pessoas físicas, notadamente aquelas pessoas que praticaram crimes que tenham repercussão internacional. Vou lhe dar um exemplo. Corte Internacional de Justiça, que julga os estados. Houve uma ação movida pelo Estado de Israel contra o Estado alemão e o
E a Corte Internacional de Justiça entendeu que a Alemanha deveria pagar um valor indenizatório para o Estado de Israel em razão dos ilícitos e das afrontas aos direitos humanos praticados durante o período da Segunda Guerra Mundial, certo? Quem é que julgou isso? A Corte Internacional de Justiça, que julga os estados nos conflitos envolvendo os estados uns com os outros. Já o TPI, o Tribunal Penal Internacional, ele julga pessoas físicas, julga indivíduos, certo? Por exemplo, Augusto Pinochet, que foi um dos comandantes que teve ou contou com um período mais longo de ditadura, ele foi um político e militar chileno que comandou o Chile durante muitos anos em uma ditadura absolutamente rígida. Ele foi processado, julgado e condenado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade, crimes contra os direitos humanos, crimes de agressão, por uma série de crimes tipificados na ordem internacional. Na época, entretanto, ele estava muito idoso e com a saúde muito debilitada, e por conta disso acabaram não aplicando a pena nos termos que inicialmente estavam pré-estabelecidos, certo? Mas o TPI ele sempre vai julgar os cidadãos, enquanto que a Corte Internacional de Justiça, a CIJ, ela sempre vai realizar o julgamento dos estados. Beleza? Maravilha? Turma, como eu sinalizei para vocês, a gente fecha o nosso conteúdo hoje. Eu já havia pontuado para vocês que a prova ela estaria liberada após a nossa atividade de aula. Então já verifiquem as suas atividades. Já verifiquem as suas atividades. Deixa eu cortar aqui o microfone de meu amigo parlamentar Gerson, que já estava abrindo o caderno para fazer as pesquisas aí, nossa avaliação. Nossa avaliação já está liberada. Nossa avaliação já está liberada. Só um minutinho. Nossa avaliação já tá liberada. Ela já está liberada e ela vai ter um prazo um pouco mais extenso para vocês fazerem a devolutiva, certo? Nos mesmos termos da nossa ACA. Só uma última informação para pontuar para vocês. Os ajustes referentes à avaliação de direito internacional já foram feitos, certo? Referente à nossa ACA de internacional. Já foram feitos esses ajustes. Quem não verificou, dê uma olhadinha lá para ver. As PPAs eu já comecei a corrigir e devo fazer a atualização. Eu acredito que entre hoje e amanhã eu já fiz algumas, mas tem outras que estão faltando, mas até amanhã já está tudo ajustado. Beleza? Fala, Alexandre. Quando há o consentimento da vítima, consentimento da vítima, ou seja, quando esse ato que em princípio seria afrontoso ou seria uma hipótese de ato que geraria algum tipo de dano, é consentido pela vítima, lembrando que a vítima nesse caso vai ser o Estado, a adoção das contramedidas legítimas, ou seja, quando existe, por exemplo, um contra-ataque em razão de um ataque injusto, preliminarmente deflagrado, hipótese de força maior e caso fortuito, em que claramente não há participação ou possibilidade de intervenção do Estado nesse sentido. Beleza? E a prescrição liberatória, que vai ser a hipótese em que o cumprimento da obrigação já ultrapassou o prazo que foi anteriormente estipulado, estabelecido
e o Estado estaria liberado, digamos assim, para voltar às suas atividades normais. Beleza? Turma, foram as. Foram as da. Só um segundinho, Gerson. Só para apontar para vocês novamente, as notas referentes à ACA já foram ajustadas, mas eu não terminei de corrigir todos os PPAs, viu? Então, se o seu não foi ainda, segure um pouquinho que eu já concluo e já faço os ajustes na nossa AV1. Beleza? Outra coisa que eu queria pedir a vocês, pessoal, é, é, eu queria pedir a vocês que fizessem chegar ao conhecimento dos colegas pelo WhatsApp, pelas diversas formas que vocês pudessem, é, a informação dessa nossa avaliação. A gente está com um prazo um pouco mais extenso, mas nós temos alguns alunos que não estão aqui na nossa aula, mas que são alunos regulares. Então, por favor, sinalizem para os colegas pelo WhatsApp, pela forma que vocês têm de alguma forma dar conhecimento a eles, que acessem o nosso Google Class e façam a avaliação. Ou seja, não deixem passar isso para a gente não ter, digamos assim, mais dificuldades para fazer o nosso fechamento das atividades regulares. Beleza? Ô Ingrid, é isso que eu acabei de falar. Eu fiz alguns ajustes nas notas de internacional, mas tem outras que eu ainda estou fazendo esse pente fino. E pode ficar tranquila que eu vou verificar. Ah, ótimo, João, que você já viu. Eu já tinha feito essas mudanças, mas eu estou fazendo de forma gradual. Eu primeiro peguei as de internacional, fiz as correções. Tem alguns colegas que uma nota não foi pontuada. Eles já me sinalizaram referente à arbitragem e eu já estou fazendo a verificação também, mas são poucas pessoas. A maioria das pessoas, graças a Deus, não teve problema com isso. Mas eu realmente queria que vocês fizessem com que os colegas, os demais que não estão na nossa sala, fossem informados dessa avaliação. Eu postei no Google Class, mas nós temos, por exemplo, 27 pessoas aqui conectadas assistindo a aula, mas nós somos 55 no total. Então, assim, tem uma quantidade grande de pessoas que não estão junto com a gente nessa noite. E aí eu realmente queria que vocês me dessem me dessem me dessem essa ajuda, esse suporte, viu? Ô Maria, eu coloquei para quarta-feira o prazo, viu? Ingrid, recebi o e-mail, sim, eu vou fazer, é porque eu estou fazendo de forma gradual, eu não entrei ainda em mediação e arbitragem, mas eu vou fazer os ajustes, viu? Sim, João, o que você sinalizou, como, como o problema foi da falta de. Como o problema foi do registro de uma alternativa que não era correta, o sistema do Google Class ele não reconhece automaticamente essa mudança. Então, no registro do Google fica a nota que já teve com base nos parâmetros que tinham sido passados, mas o que importa para a gente é no sistema da faculdade, que é o que vai realmente valer para vocês. Viu? Mas pode ficar tranquilo quanto a isso. Beleza? Turma, um abraço para vocês, viu? Joguem duro, boa prova, sucesso e qualquer dúvida, qualquer pontuação que vocês tiverem, manda um e-mail para mim, viu? Que a gente vai se conversando. Lembrem dos 2 pedidos que eu fiz.
Compartilhem com os demais colegas essa nossa avaliação, o anúncio de que a gente vai ter essa avaliação de hoje já está sinalizado, mas algumas pessoas realmente não, não entraram para assistir a aula. E manda o pessoal ficar atento com o mural, porque alguns colegas não fizeram a ACA como avaliação e vão precisar fazer uma atividade substitutiva. Mas isso tudo também vai ser postada, mas essas informações todas vão ser postadas no nosso mural. Beleza, turma? Um abraço carinhoso para vocês, que Deus os abençoe, que vocês tenham muito sucesso. É um final de semestre atípico por conta desse período de isolamento, mas eu desejo sinceramente que vocês tenham todo o sucesso do mundo, que sejam felizes com essa conquista e que nós possamos nos encontrar lá fora depois de terminar essa pandemia e eu ver de perto o sucesso de vocês, viu? Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e tudo de bom para vocês.